Você sabia que existem mecanismos dentro da sua mente que podem atrapalhar a sua felicidade sem nem mesmo que você saiba que eles estão acontecendo? O tema do nosso vídeo de hoje é exatamente sobre como que a nossa mente pode atrapalhar, na real, oficial, a realização daquilo que a gente realmente mais quer, daquilo que a gente realmente tem mais vontade. Sabe aquele seu sonho mais incrível, aquele seu sonho mais importante, ou aquela coisa que você tem desejo de fazer há muito tempo e toda vez quando você vai fazer, algo acontece de errado, você às vezes fica até com algum problema de saúde, ou acontece alguém com alguém que você gosta? É exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Mas fica até o final dele para você acompanhar certinho, ok? Então, assim, por que, primeiro, né, eu estou vindo aqui falar sobre isso? Eu estou vindo aqui falar sobre isso exatamente porque este é o momento de cura mental, emocional, de cura inconsciente que eu estou passando na minha vida e quanto mais eu venho passando, mais as coisas vão explodindo assim, porque uma coisa, né, é você estudar a teoria. Outra coisa é, além de você estudar a teoria, você começar a vivenciar na prática o processo que a teoria está te explicando. Como que funciona? Às vezes a gente realmente tem muita vontade de fazer algo e a gente reprime essa vontade. Talvez você saiba o que você realmente gosta de fazer, mas para mim, por exemplo, foi diferente. Eu achava que não gostava, por exemplo, de fazer um monte de coisa, como ir num restaurante mais caro, pagar R$ 60, por exemplo, num café da manhã. Tipo assim, sabe? Eu achava isso meio que sem sentido. Inclusive, eu tenho amigas de São Paulo quando elas iam, assim, em alguns lugares, né, eu olhava o cardápio, olhava o preço e falava, gente, por que que, tipo, pagar R$ 70 num pão na chapa, eu até falava isso, é um pão na chapa com umas duas, três coisinhas aqui, um cafezinho, assim, tal, não faz sentido, sabe? Tipo assim, esse negócio aqui custa, tipo, R$ 15 no máximo, sabe? Eu me perguntava isso. E eu lembro sempre que essas amigas falavam, meu, mas é experiência, sabe? Tipo assim, olha como que tá vindo, olha o prato, olha a mesa, olha o ambiente, tudo mais. E aquilo não fazia sentido pra mim. De verdade, não fazia sentido. Então eu já falei pra várias pessoas que eu conheço, falei, olha, eu não gosto de ir nesses lugares porque assim, eu acho que é um desperdício, acho que é desnecessário. Só que nos últimos tempos, o que que eu vim descobrindo sobre mim? Que no fundo, eu gosto bastante disso. Eu tenho vontade de consumir esse tipo de experiência, de vivenciar esse tipo de experiência, mas que lá na minha infância eu não podia. Os meus pais, eles não podiam pagar por isso. E durante um grande período da minha vida, então, eu tive que reprimir a minha vontade, reprimir o meu desejo. Por quê? Porque eu não podia ter aquilo. Não é porque os meus pais não me amavam, eles me amavam, mas a realidade financeira deles não permitiam fazer aquilo por todos os filhos e por toda a família. Então, como não dava para levar todo mundo, eles acabavam não fazendo com ninguém. E tá tudo certo, tá tudo bem, sabe? Foi o que aconteceu. A grande questão é, eu não sabia que dentro da minha mente tinha uma regrinha que dizia o seguinte: olha, finge que não gosta, finge que não quer, entendeu? Para que não te incomode, para que você não se sinta mal por querer uma coisa que você não vai ter. Só que o não vai ter era lá naquela fase, lá naquela época. Né? Nessa época da minha vida, eu tenho toda a possibilidade de ter. Por quê? Porque eu sou adulto, eu posso trabalhar, eu posso ir atrás, eu posso fazer, né, por onde acontecer. E a grande questão é, né, a gente acaba não indo atrás das melhorias da nossa vida, a gente acaba não indo atrás da melhoria dos nossos estudos, do aprimoramento da nossa inteligência, a gente acaba evitando conhecer novas pessoas e fazer network quando a gente não tem essa autorização para a gente poder viver aquilo que a gente gosta. Só que o mais difícil é isso, né? Quando você não sabe que você gosta daquilo. Então a sua mente ela diz pra você que você não gosta, você realmente já tá ouvindo isso, pensando sobre isso dessa forma há tanto tempo, assim como eu realmente achava que eu não gostava. Inclusive, quando eu ia para os locais, não tinha sentido. Só que, conforme eu fui caminhando, né, nesse processo de entender, sabe, tipo assim, entender como que é a minha verdade interior, entender quais que são as crenças que eu tenho que não são minhas, quais que são os padrões de comportamento que eu reproduzo que não são meus,
Sabe, quem sou eu de verdade? Esse sempre é o meu questionamento, sabe? Quem sou eu de verdade por trás de tudo que eu aprendi com a minha família, com as pessoas que eu cresci, com os meus amigos na adolescência, com professores na faculdade? Quem é o Ed? E nessa busca, essa é uma das coisas que está assim, sendo muito intensa. Eu estava, antes de gravar o vídeo, aqui deitado, sabe, na cama e pensando sobre isso na minha própria vida, sabe? O impacto que isso teve. Inclusive, eu estava visualizando, né? De olhos fechados, eu fechei o olho, eu visualizei algumas pessoas do meu passado e eu conversei com essas pessoas, porque são técnicas, sabe, que a gente realmente aplica, entendeu? Eu conversei com essas pessoas, eu expliquei para essas pessoas, né? Porque a questão é que eu tô explicando pra minha própria mente, sabe? Eu expliquei pra minha mente, conversando com essas pessoas. Falei, olha, eu tô quebrando aquele acordo, eu tô quebrando aquele compromisso que eu tive com você de que eu não podia fazer isso porque você não podia me oferecer. E agora eu posso porque agora eu sou adulto, agora eu vivo a minha vida e agora eu vou, né, fazer tudo o que for necessário, o que estiver, né, ao meu alcance e o que não estiver ao meu alcance eu faço se tornar ao meu alcance para que eu possa vivenciar as coisas que eu realmente quero, para que eu possa vivenciar as coisas que eu realmente tenho curiosidade, que eu tenho interesse. E depois, né, desse despertar, vamos colocar assim, porque é um despertar interior mesmo. Eu comecei a perceber que eu tenho vontade de fazer um monte de outras coisas. E aí já veio, tipo, alguns pensamentos, é claro, tipo assim, de medo de não saber se controlar caso eu me permita isso. Só que eu já, hoje, nesse momento, consigo saber que se vem esse medo, eu preciso vivenciar esse medo, que é o quê? Que é saber me controlar, tendo a oportunidade de fazer tudo aquilo que eu gostaria. E olha que interessante, você vê como a nossa mente ela vai tentando ir travando a gente, enganando a gente pra gente dar um passo pra trás, sabe? Ah, mas e se eu não me equilibrar? E aí a gente já vai e evita. Não, tipo, então agora eu vou tentar, eu vou aprender a me equilibrar, eu vou aprender a ter todas as possibilidades ali à minha frente e eu vou aprender a escolhê-las com consciência, escolhê-las com amor próprio, com respeito ao meu corpo, com respeito à minha saúde. Então veja, a gente não é orientado, a gente não é ensinado, sabe, de que a nossa mente ela funciona assim, de que as nossas emoções elas podem estar travando a gente, porque isso me travou durante muito tempo nas minhas possibilidades. Eu já tive muitas oportunidades de ter novos caminhos, novas chances de fazer coisas maiores. E eu sempre me sabotava, por quê? Porque eu achava que eu não precisava ir por aquele caminho, porque aquele caminho seria um esforço desnecessário porque, na verdade, o que eu queria era mais sossego, era mais paz. Quando agora eu tô começando cada vez mais a ter clareza de que, assim, não, eu quero sossego, eu quero paz, mas eu quero sossego e quero paz com alguns tipos de confortos específicos, com alguns tipos de possibilidades específicas, que não é o que eu vivo atualmente nesse momento. Eu quero outras coisas, sabe? Mas não quer dizer, né, que eu não tenha gratidão por isso que eu vivo nesse momento. Não quer dizer que eu não sou feliz com isso que eu estou vivendo. Eu sou feliz com isso que eu estou vivendo, mas eu quero também ser feliz vivendo outras coisas. Então não é sobre negar, não é sobre ingratidão, não é sobre, sabe, esquecer, né, da onde a gente está ou da onde a gente veio. Não é nada disso. É simplesmente assim, ok, eu já vivi toda essa etapa e agora eu quero viver outra etapa. Agora eu quero viver outras oportunidades. Agora eu quero viver outras coisas e sem se me sentir culpado, porque outras pessoas que eu amo ainda estão vivendo outras realidades que não, entre aspas, são tão boas quanto essas que eu estou almejando, e eu vou ir para essas sem a companhia dessas pessoas que eu amo, pessoas que eu dividi muitos anos da minha vida. Eu vou ir viver essas coisas, essas pessoas não vão viver essas coisas, e eu não vou, sabe, me cobrar por isso. E eu vou me permitir a me sentir em paz, porque eu estou indo através das minhas escolhas, através das minhas decisões, através das minhas ações, através do meu atualizar das minhas crenças, das minhas autorizações internas, inconscientes, fazendo esses mergulhos, entrando dentro de mim, encontrando essas coisas, me desvencilhando delas e fazendo, é claro, o necessário na vida para que eu abra essas portas e cada vez mais eu vivencie essas coisas que eu quero. Então, saia, né, hoje, daqui, quando for o momento final do vídeo, que ainda não é, tá bom? Com essa reflexão, sabe? Tipo assim, o que que eu acredito?
que eu realmente gosto e que aquele é o limite do que eu gosto, e possa estar, sabe, travando realmente o meu próximo salto na minha vida de crescimento, de conhecer novas pessoas, novos lugares, novas oportunidades, novas opções. Porque esse vem sendo, nos últimos meses, nas últimas semanas, assim, os aprendizados mais intensos que eu venho vivendo, sabe? E eu tô compartilhando com você exatamente para você poder fazer esse mesmo questionamento. Você poder perceber. Você pode encontrar, além das coisas que você gosta e que você tem vontade de fazer e que talvez você nunca percebeu que tinha vontade, achou até que não gostava, achou até que era supérfluo, e você perceber que você pode se sentir culpado porque algumas pessoas não podem realizar isso e você ama essas pessoas. E também você pode sentir medo de não se controlar caso você queira viver todas essas experiências. Então pode vir uma série de outros medos, de outras culpas, de outros sentimentos. E aí você vai lidando com cada um deles. Você vai se reconciliando, sabe? É como ter conversas com adultos, né? Você vai tendo conversas dentro de você. Se reconcilie. Se você precisar ter conversas com pessoas que estão aí perto de você, para você explicar essa mudança, essa transformação, converse também, sabe? Eu sei que na hora às vezes dá um friozinho na barriga, às vezes dá um medo, tipo, de como vai ser a reação das pessoas, mas lembre-se que você precisa cuidar de você, é a sua vida, é a sua experiência, sabe? Você ama as outras pessoas, mas você precisa cuidar de você, porque somente você pode cuidar de você. Então a gente continua amando todo mundo, mas a gente cuida da gente, ok? Então, clique agora, se inscreva nesse canal, deixe o seu like nesse vídeo, faça o seu comentário sobre o que você achou desse vídeo, se ele te ajudou, se ele te fez refletir, se ele te fez perceber algum tipo de forma de bloqueio inconsciente que você estava vivendo e que esse vídeo ele te ajudou a pelo menos dar o primeiro passo e enxergar para você começar esse processo de transformação. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.